A carreira acadêmica eu me senti feliz e até hoje me sinto feliz. Volto a dizer, se eu tivesse que começar a minha carreira, eu começaria como professor, com todas as desvantagens que hoje marcam aqueles que entram na carreira. Eu acho que não só eu, mas assim, toda a psicologia do Rio de Janeiro, muitas gerações de professores saíram dos seus cursos, estudaram nos seus livros, fizeram as suas aulas. E essa orientação filosófica, esse lugar da filosofia na psicologia e na história da psicologia. Porque há uma coisa que é importante, ela nos obriga a estudar. Eu acho que a coisa mais extraordinária é você estudar a vida inteira. Eu acho que a importância do professor Pena está essencialmente em ser, em primeiro lugar, um geógrafo, né? Um cartógrafo da psicologia. Os livros deles, assim, introdutórios, foram assim, de extrema importância para a minha formação e para a formação de vários colegas professores. Já em 42 eu era professor do Instituto Lafayette. Comecei como professor de filosofia, de psicologia e de história. Com o passar da idade é que ele vai largando esse papel de cartógrafo e vai se tornando mais um criador, um produtor, né, de psicologia. Durante esse período eu escrevi 16 livros. Estudioso incansável, Pena, até hoje, com mais de 80 anos de idade, ele é um estudioso incansável. Ele está sempre a par das últimas novidades no campo da psicologia. Meus pais foram imigrantes portugueses. Minha mãe era do Minho e meu pai era do norte, da região de Barcelos. Ele tinha sido o mais velho dos filhos da família e, como acontece no campo, o filho mais velho é sempre destinado à carreira eclesiástica. Mas ele percebeu que, de fato, a vocação não era tão grande assim e decidiu tentar a vida aqui no Brasil. A vida inteira dele, eu me lembro ele lendo. Eu me lembro do meu pai lendo, desde pequenininho. Eu me lembro que ele botava eu aqui no colo e sempre com um livro na mão. E eu comecei a ter sonhos. Quem alimentava esses sonhos era minha mãe, que desejava que eu fosse um escritor, que eu fosse um intelectual. Ela desejava que eu fosse um intelectual. Então, meu pai desejando que eu fosse um industrial e minha mãe desejando que eu fosse um intelectual. Ele conseguiu a proeza de ter sido um profissional bem-sucedido sem nunca ter deixado de dar apoio, carinho, amor aos seus filhos, a mim e a Edna, minha irmã. A imagem que eu tenho, assim, mais intensa do Pena é, curiosamente, uma imagem do pai. Em 68, 69, mais precisamente 69, eu estava morando em Paris, né, como muitos outros brasileiros, onde a situação era bem mais tranquila que aqui. E o Pena veio me procurar um dia, trazendo com ele o Lincoln, que acabava de sair da Ilha das Flores, né? Que ele tinha feito uma visita à Ilha das Flores, porque
pertencia aqui ao movimento todo estudantil e havia sido preso. A partir desse momento que eu tenho uma lembrança muito intensa do Pena. Não é exatamente o Pena como mestre, mas é o Pena como pessoa, como figura humana, né? Vivenciando aquela época. Uma grande admiração pelo intelectual, pelo professor, pela cultura, pela maneira como ele lidava com os alunos, o respeito que ele tinha pelos alunos. Mas, na verdade, esse não foi o momento assim da minha paixão. Eu não me apaixonei pelo professor, eu me apaixonei pelo homem. Esse ano nós fazemos 40 anos de casados. Eu diria que o sucesso desses 40 anos nós devemos fundamentalmente ao respeito mútuo, à aceitação mútua dos projetos de vida que ambos naturalmente construímos. Quando eu tinha já entrando na adolescência, eu já tinha uma situação tranquila e estudei no Lafayette, que era o grande colégio da Tijuca, porque eu nasci na Tijuca, e fiz todo o meu curso nesse instituto. O Lafayette era um positivista. Então eu estudei num colégio muito marcado pela orientação positivista. A minha adolescência foi marcada por uma religiosidade até muito intensa. Em função dessa religiosidade que eu estava impregnado, entende? Veio o interesse de fazer psicologia e filosofia. Então tive 3 professores que eram, na época, as únicas pessoas que entendiam de psicologia bem aqui no Rio de Janeiro. Era o Grabois, o Newton Campos e o Lourenço Filho. E fui muito tocado pelo gestaltismo, porque tanto o Grabois falava muito na escola gestaltista, como o Newton também. Newton tinha um encanto especial sobre o gestaltismo. E eu passei a estudar intensamente o gestaltismo. E acho que pouca gente sabe tanto sobre gestaltismo como eu, porque eu me apliquei muito, eu me apaixonei pelo gestaltismo, e a prova disso está no meu livro Percepção e Realidade, que até hoje circula. Eu fui muito influenciado também no campo da filosofia pelo Penido, Padre Penido, entende? Tanto que eu dediquei um dos meus livros ao Penido, e esse último livro que eu escrevi, praticamente em cima, o capítulo sobre misticismo está praticamente desenvolvido em torno das ideias do Padre Penido. Eu estaria na camada mais recente das pessoas influenciadas por ele, que não é só uma influência, vamos dizer assim, doutrinária, mas que é uma influência num estilo de vida, num modo de produção, numa alegria, num prazer com o trabalho com conhecimento, né? Nesse período de 1948 a 1963, trabalhando com Newton, em 1951, ele me nomeou para o Instituto de Psicologia e como psicólogo. E foi lá que eu então passei a trabalhar com o Schneider, com o professor Schneider, que foi o meu grande amigo de 60 anos, companheiro de trajetória, companheiro de vida acadêmica e uma pessoa maravilhosa que eu sempre lembro com muita saudade. Sempre gostei muito de futebol, não só porque joguei futebol, né, mas porque não
perdia uma partida no Maracanã. Fui Flamengo a vida inteira, torcia como ninguém pelo Flamengo e desde garoto levei meu filho para assistir partidas comigo. Ele foi sempre meu companheiro. Uma época em que, por exemplo, alunos jogavam com professores. Então nós tínhamos o nosso time de professores. E o Pena, seja-me permitido em confidência, era um perna de pau que se julgava um grande jogador e que se resolveu se autodenominar Flecha de Ouro, que era um apelido que se dava a um famoso jogador argentino, Lostal, que tinha deixado uma fama tenebrosa aqui no Brasil, que ele infernizou tudo quanto é defesa brasileira que ele enfrentou, um grande jogador. De maneira que então o Pena, como era canhoto, se chamava de Flecha de Ouro. E era uma época muito agradável, aquela em que nós vivíamos. Gosto de nadar e sempre nado aqui no Copacabana, ou então em Cabo Frio. Aqui na praia de Copacabana não dá para nadar, mas em Cabo Frio ainda temos praias muito bonitas e muito limpas, e então lá eu nado. E gosto de andar. Agora, o meu lazer principal é estudar. Eu, por acaso, nunca fui ao Maracanã sem levar um livro debaixo do braço, porque nos intervalos eu ficava lendo e chegava mais cedo para pegar um bom lugar e ficava lendo e anotando. Então eu estudava no Maracanã. No final do ano 59, em dezembro de 59, nós nos casamos sob os protestos dos professores do Instituto de Educação, porque era uma escola muito feminina, o corpo docente era só de alunas, e o corpo docente predominava realmente professoras mulheres, que quase todas se apaixonavam pela beleza, pela cultura do Pena, então foi uma guerra aquilo ali. Então tem essas histórias, assim, dessa coisa da vaidade dele, que realmente sempre foi um homem muito bonito, sempre foi um homem assim, muito admirado, não só pela parte intelectual, pela sua competência, mas também pela beleza, né? Quando eu fui defender a minha tese de doutorado na PUC de São Paulo, no Núcleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade. E eu indiquei, então, dei a sugestão do professor para participar da banca. E no dia da defesa, todos esperavam, assim, um professor de 80 anos. E, de repente, aparece o Pena, assim, charmosíssimo, numa calça jeans, super elegante, alegre, sorridente, fez uma avaliação incrível, uma arguição brilhante, como sempre, e todos ficaram absolutamente impressionados, porque não acreditavam na sua idade, de 80 anos, e perguntaram, então, os outros membros da banca, as pessoas que estavam assistindo, etc., qual era o segredo, né, daquela eterna juventude intelectual. Meus planos para o futuro é continuar escrevendo. Tenho projetos de mais 2 livros que já estão bem adiantados e pretendo seguramente chegar, com 16 livros já publicados, chegar a uns 20. E esse projeto é um projeto que eu pretendo continuar o resto da vida. Eu não posso imaginar fazendo outra coisa senão estudando e escrevendo. Eu costumo dizer que eu estou lutando para ocupar um lugar no futuro. E eu organizei, com a ajuda do Schneider, toda a estrutura do curso de Psicologia e, inicialmente, ele, como representante do Instituto de Psicologia, porque ele assumiu interinamente a direção do Instituto e eu assumi interinamente a cátedra de Psicologia, nós começamos a lutar para que se criasse o curso de Psicologia. A posição da Faculdade Nacional de Filosofia era a de que eles não tinham verba e não tinham sala. Então, o Schneider entrou como diretor do Instituto com a única sala que o Instituto possuía.
uma sala que dava para 30 e poucos alunos, 32 alunos, apertados. E eu, dentro da faculdade, lutando muito com o diretor para que fosse aprovada. Criado o curso de psicologia, obviamente ele foi criado na Faculdade Nacional de Filosofia, porque o Instituto de Psicologia, preciso que se assinale, era um órgão suplementar, como é o Instituto de Psiquiatria, como é o Instituto de Neurologia, como é o Instituto de Nutrição, compreende? Como eram todos os institutos que funcionavam dentro da universidade. Os institutos eram órgãos suplementares, ou seja, não eram escolas, não se davam aulas, não se davam cursos, fazia-se em princípio apenas o trabalho de suporte para as cátedras que funcionavam na Faculdade Nacional de Filosofia. No que se refere à psicologia, eu tenho desenvolvido recentemente uma tese, tenho já um texto escrito sobre o fato de que a psicologia está sendo esquecida nos dias de hoje. Está sendo esquecida em função de uma visão um pouco distorcida, mas que tem raízes históricas. Se enraiza, por exemplo, em Comte. Comte afirmou que um dia a psicologia seria científica e no dia em que ela o fosse, ela teria que ser fundada na biologia e inspirada na sociologia. A partir do momento em que ele disse isso na política positiva, por volta de 1851, realmente a psicologia se desenvolveu nessas duas direções. De um lado a psicologia social, de outro lado a psicologia fisiológica, ou como se prefere hoje, uma neuropsicologia. Mas na verdade o que se chama de psicologia social nada mais é do que a absorção da temática sociológica. Fala-se em psicologia social, mas se trabalha com temas sociológicos e uma das linhas de pesquisa, por exemplo, herdadas da França mais recentemente, que é a teoria das representações sociais, nada mais é do que a teoria das representações coletivas de Durkheim. Então, estamos fazendo de um lado sociologia e de outro lado neurologia. E os avanços que se afirmam, os avanços que se apontam como sendo da psicologia contemporânea, da psicologia atual, são principalmente avanços no campo da biologia, no campo da neurologia. O que significa que a psicologia está sendo esquecida. E a única corrente que eu vejo com um compromisso firme em descrever o fenômeno psicológico, em se dedicar ao estudo do fenômeno psicológico, é evidentemente a fenomenologia, a psicologia fenomenológica. No que se refere ao país, ao Brasil, eu sempre me preocupei muito com o futuro do país. Participei muito intensamente do movimento 68. Já naquela época, portanto, desejando não só uma reforma universitária, mas também almejando um outro futuro para o nosso país. Penso que o meu ideal ainda não se cumpriu e certamente vai ser difícil de se cumprir, mas eu continuo pensando nele, continuo apostando nele, que é o de encontrarmos um Brasil com mais justiça social, com a reforma agrária totalmente realizada, com a distribuição de renda mais justa. Eu combato e tenho escrito, inclusive, tenho um livro de psicologia política em que eu tenho um artigo sobre isso. Eu combato muito a política no neoliberalismo. Da globalização, que eu considero que é apenas um aspecto que já teve um outro nome, chamava-se imperialismo. E penso que realmente nós temos que lutar e continuar lutando muito para que haja um Brasil que pertença aos brasileiros. Porque é uma tese que eu sustento, que embora o Brasil tenha 8.500.000 quilômetros quadrados, poucos metros pertencem a brasileiros. E esse projeto é um projeto que eu pretendo continuar o resto da vida. Eu não posso imaginar fazendo outra coisa senão estudando e escrevendo.